Oi, tudo bem? Boa tarde. Gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Conforme prometi, eu vou dar uma aula para vocês sobre a pilha de Daniel. Desculpa aí se tiver algum problema, que eu tô filmando e segurando com a mão tá um pouquinho instável. Mas vamos lá. Conforme que eu falei com vocês, pilha, é um processo que é montado em cima de uma reação de oxirredução, tá? Oxidando, alguém vai estar perdendo elétron e reduzindo, um outro elemento vai estar recebendo elétron. A montagem da pilha, como é que ela funciona? Você precisa de um recipiente, né? Um becker, né? No laboratório a gente usa um copo de vidro, um becker. Dentro desse recipiente você vai colocar um sal, nesse caso o sulfato de zinco, e um metal desse mesmo sal, tá? Se é o sulfato de zinco, eu vou colocar uma placa de zinco, tá? Então, eu tenho uma solução que eu vou chamar de eletrólito e uma plaquinha de metal que eu vou chamar de eletrodo. No outro recipiente, a gente vai colocar um sal também, o sulfato nesse caso pode ser um sulfato de cobre, nitrato de cobre, um sal do metal que a gente quer que participe da reação. Então, olha só, eu tenho uma solução de sulfato de cobre. O cobre, na forma 2+, ele é um sal azul, bonito. Depois vocês precisam na internet, solução de sulfato de cobre. E o cobre metálico é o que vocês conhecem, da moedinha de 5 centavos, do fio, tá? E aí, quando você tem dois recipientes com as duas placas, né? E interliga essas duas placas por um fio, nesse fio começa a movimentar elétron, tá? Eu não sei se é do zinco para o cobre ou do cobre para o zinco. Para mim saber qual que vai oxidar e qual que vai reduzir, eu vou precisar de uma tabela, tá? Uma tabela de potencial padrão de redução, tá? Tá enxergando aí? Então, olha só. Nessa tabela, eu destaquei o zinco e o cobre. Observa o valor do zinco, tá? O zinco é menos 76 e o cobre é mais 34. Então, essa é uma tabela de potencial de redução. Traduz potencial por vontade de reduzir. E aí, comparando esses valores, quem tem mais vontade de reduzir? O cobre. Então, o cobre vai reduzir. E o zinco vai, se o cobre reduz, o zinco obrigatoriamente vai oxidar. Então, professora, como é que eu vou saber quem oxida e quem reduz? Olhando essa tabela de potencial padrão de redução, tá? Se é uma tabela de potencial padrão de redução, aquele que tiver maior vontade de reduzir, né, maior potencial de reduzir, vai reduzir, e aquele que tiver um valor menor vai oxidar. Então, olha só, se eu já sei, olhando pela tabela, que o zinco, que o zinco vai oxidar, voltando, eu sei que o zinco vai oxidar, tá? E o cobre vai reduzir. De novo, o zinco vai oxidar, ou seja, ele vai dar elétron, vai sair elétron do zinco, elétronzinhos, vai sair vários elétrons aí do zinco, tá? Elétronzinhos, ficou feio. Vai sair elétronzinhos e vem em direção ao cobre. O zinco oxida e o cobre que vai receber esses elétrons, ele reduz. Tá, mas o que significa oxidar e reduzir? O zinco, quando ele perde elétrons, ele sai da plaquinha, tá? Ele perde elétron e ele sai da forma metálica e ele vem aqui. A plaquinha, com o passar do tempo, ela vai ser corroída, tá? E aí o zinco, quando ele doa o elétron, ele sai da plaquinha e vem pra cá, ó, zinco 2+. Zinco 2+. Vários elétrons vão sendo doados, né? E vai formando zinco 2+. Ao mesmo tempo, aqui tá chegando elétrons, tá? A plaquinha vai ficar carregada de elétrons. Só que os cobres que estavam em solução, eu tinha vários cobres aqui, eu não coloquei poucos, né? Esses cobres que estão em solução, eles vêm aqui para a plaquinha, ó, cata esses elétrons e reduz. O que é reduzir pra gente? Reduzir, ele passar para a forma metálica. Ele recebe os elétrons e passa para NOx zero. E aí, os cobres estão saindo da solução e estão recebendo esses elétrons. E aí, essa plaquinha, com o passar do tempo, ela vai aumentando a sua massa. E a solução, ela vai ficar sem cobre. Por que sem cobre? Porque o cobre está vindo aqui recebendo elétrons e passando para a forma metálica, tá? Então, está reduzindo, passando para a forma metálica, está oxidando. Oxidando, para nós, eu quero que vocês guardem essa informação, é sinônimo de corrosão. Olha só,
Por que corrosão? Olha aqui na placa. Com o passar do tempo, ela vai sendo comida, ela vai sendo corroída, desgastada. A massa vai diminuindo à medida que a solução vai ficando cheinha de zinco 2+. E aí, o detalhe, gente. Os elétrons estão saindo do zinco e vindo pro cobre, para a plaquinha de cobre. Só que tem um detalhe, cobre. Eu não falei cobre, não, cobre. E aí, olha só, a solução não está ficando muito positiva, então eu tenho uma alta concentração de zinco 2+ aqui, ó. Muita carga positiva. E os elétrons estão vindo para cá, sendo que tem muita carga positiva. Essa pilha vai funcionar só por um pouquinho de tempo, tá? Os elétrons param de ir. Para a gente fazer essa pilha funcionar por um longo tempo, eu vou colocar um tubo aqui dentro, que eu vou chamar de ponte salina. A preguiça de escrever ponte salina. O que tem dentro dessa ponte salina? Um sal qualquer, uma ponte que tem um sal, pode ser o KCl, NaCl, tá? Aqui eu vou colocar um algodãozinho, né, para não descer tudo. E aí, olha só, para que vai servir essa ponte salina? Essa ponte salina permite a passagem de cátions e ânions de uma solução para outra. Aqui não estava muito positivo, e aí o que acontece? O cloro, que é a parte negativa, o sulfato, os ânions vão sair dessa região e vão vir para cá. Então, para cá, como tem muita carga positiva, vai vir os ânions, tá? Que pode ser o Cl-, pode ser mais esse SO4,2-. Então, a solução ela vai ficando neutra, a mesma quantidade de cargas positivas, está vindo ânions para cá. Ao mesmo tempo que essa aqui tinha muita carga negativa, porque os positivos todos reduziram, viraram metal, os ânions, os cátions vão vir para cá. Então, aqui para cá, ai, alguém segura essa folha, pelo amor de Deus. Aqui vem os cátions e para cá vem os ânions, tá? Para onde vem os ânions, a gente vai chamar isso aqui de anodo. Ou ânodo. Para onde vem os cátions, né? Essa parte da pilha aqui, eu vou chamar de cátodo, ou cátodo. Beleza até aí? Bom, outra coisa que eu tenho que saber da pilha. Quem oxida e quem reduz, eu sei. Onde é que é o ânodo, onde é que é o cátodo, também sei. Há uma observaçãozinha simples aí. Se eu sei quem reduz, eu sei quem é o cátodo. Por quê? Olha só. Sempre quem vai reduzir vai ser o cátodo. Observa um macetezinho para vocês. Consoante. Onde oxida é o ânodo. Vogal. Professora, sempre onde é que tem oxidação vai ser o ânodo? Sim. Sempre onde reduz vai ser o cátodo? Sim. Outra coisa que vocês têm que saber. Se os elétrons, que são cargas negativas, estão vindo para a direita, aqui vai ser o polo. O negativo, ele vem atrás do, adivinha? Positivo. Pilha, então, tem um polo positivo. E aqui, se os elétrons estão saindo daqui, aqui está repelindo elétrons, então aqui vai ser o polo negativo, tá? Então, tem que saber essas informações sobre a pilha. Quem oxida, quem reduz. Como é que eu vou saber quem oxida, quem reduz? Olhando a tabela de potencial padrão de redução, tá? Agora, depois que eu sei quem oxida e quem reduz, eu sei quem que é o cátodo e sei quem que é o ânodo, beleza? Bom, outra coisa que você tem que saber sobre pilhas é para que serve a ponte salina. Ponte salina, anota aí, ela prolonga o funcionamento da pilha, pois permite a migração de íons de uma solução para outra, de modo que o número de cargas positivas e negativas permaneçam em equilíbrio, tá? Então, ponte salina, o que tem dentro dela? Um sal, e aí ela permite a migração de uma solução para outra, porque senão aqui ia ficar muito positivo e aqui ia ficar muito negativo. Então, aqui como está muito positivo, vai vir ânions para cá. Desse lado, como está muito positivo, vai vir cátions para cá, beleza? Outra coisa, pessoal, que eu tenho que saber sobre pilhas é escrever a reação que está acontecendo em cada uma dessas semicélulas, tá? A da esquerda e a da direita. Na esquerda, onde está ocorrendo a
a oxidação, eu vou escrever a reação de oxidação. O que está acontecendo? O zinco da placa metálica, ele vai dar elétron. Então, a reação de oxidação é o zinco formando zinco 2+, mais os 2 elétrons que saíram desse fio em direção ao cobre. Essa é a reação de oxidação. Beleza? E nessa placa de cá, tá tendo a reação de redução. Reação de redução é o íon, né? Reação de redução. O íon, o cátion, né? Que é o íon cátion, o cobre 2+. O que acontece com esse cobre 2+ que estava em solução? Vai lá, pega quantos elétrons? Quantos elétrons que ele precisa para neutralizar essa carga aí? 2, né? Ótimo. 2 elétrons. Quando ele pega 2 elétrons, ele forma o cobre 0, tá? Cobre 0, que é o cobre metálico. Por isso que a plaquinha vai ficando cheia de cobre metálico. Ela vai aumentando a sua massa. Então, tá aí a reação de oxidação e reação de redução. Então, olha só, gente. À esquerda, eu tenho aqui a reação de oxidação. É o que está acontecendo aqui, tá? O zinco passando para a forma iônica. E reação de redução é o íon, né, de cobre passando para a forma metálica, beleza? Bom, juntando essas duas reações aí, somando essas duas reações de oxidação e redução, eu vou ter um negócio que eu chamo de reação global. Então, reescrevi as reações, somando as duas, observa que eu tenho 2 elétrons à esquerda e 2 elétrons à direita, 2 e 2. Olha que legal, a mesma quantidade de elétrons que são dados são recebidos. Então, eu posso cortar, só posso cortar se for igual, tá? E aí, somando o que sobrou, o que eu tenho antes da seta? Zinco mais cobre 2+. Setinha, que vai formar o zinco 2+, mais o cobre metálico. Pronto, essa é a reação global. Então, é interessante a gente saber separar reação de oxidação, reação de redução, e a soma das duas, eu tenho aí a reação global, tá? Bom, uma outra forma da gente representar essa reação global, que a gente vai chamar de notação de pilhas, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a UPAC, né? Eles pedem que a gente escreva essa reação global desta maneira aqui. Às vezes você vai encontrar ela também e você tem que saber interpretar ela, tá? E aí, como é que funciona essa notação? Nessa reação que nós trabalhamos, quem oxidou? Quem oxidou? Foi o zinco, né? Ele passou de zinco para zinco 2+, tá? Então, a gente vai escrever quem oxidou. Vai colocar zinco metálico, zinco, passando para zinco 2+. Essa é a oxidação. Tracinho, né? 2 tracinhos, ok? Que representa a ponte salina. E agora a gente vai representar a redução. Nessa reação, a redução é o cobre passando para cobre 0. Então, só colocar aí, ó, cobre 2+, passando para cobre metálico, o cobre 0. Pronto, essa é a notação UPAC. O que significa isso? Zinco passando de zinco metálico para a forma 2+, é o que aconteceu naquele primeiro recipiente. E cobre 2+, passando para cobre 0, é o que aconteceu nesse segundo recipiente. Então, a notação de pilhas, ela está me falando o que está acontecendo em cada um desses recipientes. O zinco passando para a forma 2+, e aqui o cobre 2+, passando para a forma 0. Aqui tem a oxidação, nesse recipiente, e nesse recipiente de cá a gente tem a redução.